Vamos fazer o download da lista de senhas dos professores para testar como lançar a frequência. Feito o download, você abre a lista. Então, o que você vai precisar dessa lista? Você tem que passar esses dados aqui para os professores, tá? Então, nós temos os dados de vários professores. Você recota e passa os dados a eles. Então, o professor Pedro, né, ele tem lá o login Pedro 2015 e a senha, esta aqui, ó. O ID da escola, precisa do ID da escola, 487, no caso dessa escola. E o endereço ao qual o professor vai acessar é diariodeclasse.net/prof, sem o www, tá? Então o professor digita este endereço aqui para entrar na sua área de acesso, correto? Então eu vou copiar esse endereço. O ID da escola eu sei que é o 487, né? Depois o login é Pedro 2015 e a senha eu vou voltar aqui para buscá-la. Endereço. Aí eu vou retornar aqui, ó, para pegar a senha do Pedro. Professor Pedro, copia. Login é Pedro 2015. ID 487. Opa. 487. O ID. Login Pedro 2015. E a senha? A senha eu colo ela aqui, ó. Eu mando entrar. O professor pode mandar salvar a sua senha em seu computador, fica mais fácil dele entrar, né? Mas se for um computador de uso público, ele não deve salvar a senha. Então nós estamos no painel do professor Pedro. Atualmente ele pode fazer chamadas, né? Vamos pegar a turma primeiro B. Então a primeira coisa que o professor precisa fazer é configurar os dias que ele dá aula naquela turma. Então você vai fazer isso aqui. Feito isso, não precisa fazer de novo, a não ser que ele tenha errado os dias. Então ele pode voltar e editar, correto? Vamos lá. Clique em OK. Vamos supor que ele dá aula só em março aqui, ó. Então mês de março, segunda-feira. Se você selecionar aqui, ó, seleciona todos os dias da segunda-feira. Ou você pode selecionar um dia específico. Vamos selecionar todos os dias da segunda-feira. E aí abre aqui a opção para ele marcar quantas aulas, tá? Então, se for 2, 3, vamos supor que na segunda-feira ele dá uma aula só. Então ele clica 1 e clica OK. Observe que apareceu aqui, ó, o número 1 em todos os dias da semana. E na quarta-feira? Na quarta-feira ele dá 2 aulas. Então você põe 2 aqui, ó, e clica OK. Mas vamos supor que na escola do Pedro, no dia 18 de março, não tem aula, ou seja, um feriado da cidade. Então ele vem aqui no dia 18, clica aqui e coloca 0. E clica OK. Então, no dia 18, ele não tem aula naquela turma. E isso é importante para quê? Para quando for o sistema for somar o número de aulas dadas, né? Se ele configurou tudo certinho aqui, ele também vai ter certinho lá aulas dadas e aulas previstas, correto? Qualquer alteração que ele precise fazer durante o ano, é só ele voltar naquele mês, né, e configurar o dia das aulas, né? Se deu aula naquele dia ou se não deu, correto? Muito bem. Então no dia 19 não tem. Então eu vou salvar aqui, ó. Temos aula só aqui, salvar e voltar. Agora o professor Pedro já pode fazer chamada. Então vamos fazer chamada. Fazer chamada ou lançar frequência.
online, de maneira online. Então você vai escolher o dia que você quer dar aquela aula. Vamos supor que seja na segunda-feira, dia 16. Selecionei o dia, aula 1. Só tem uma aula naquele dia, tá vendo? Na segunda-feira. Aí eu mando avançar. Está carregando o nome dos alunos, né? Então, você tem o nome do aluno, o número, e aqui você vai colocar, se ele faltou, você clica aqui, ó. Então, um Fzinho. Se ele não faltou, é só não fazer nada. Você só vai marcar os alunos que faltaram, tá? Faltou aqui, ó. E este aqui também faltou. Aí você vem salvar alterações. Clica aqui. Muito bem. Agora vamos supor que você vai fazer a chamada na quarta-feira, dia 4. Clique aqui, ó. Na quarta-feira, você lembra que nós marcamos, o professor Pedro tem 2 aulas na quarta-feira? Então vem aqui, tem a opção, ó, aula 1 e aula 2. Se você quiser fazer a chamada só na aula 1, você vai clicar só aula 1. Mas se você quiser fazer a chamada nas 2 aulas ao mesmo tempo, você clica as 2. Tá? Então você vem aqui, ó, e clica, por exemplo, nas 2 aulas. Aí vai abrir a opção, só vai aparecer uma chamada, mas você sabe que está fazendo a chamada para as 2 aulas ao mesmo tempo, simultaneamente, correto? Se eu marcasse só a aula 1, depois eu teria que fazer a chamada da aula 2. Vamos supor que essas aulas fossem intercalados horários. Tem agora geografia, depois tem matemática, depois tem geografia de novo. Então, o ideal seria que você fizesse uma chamada no primeiro horário de geografia e a outra no terceiro horário de geografia também. Correto? Mas aqui nós estamos fazendo as 2 chamadas ao mesmo tempo. Então, o número 1 faltou, o 3 também, 4 também e o 33 também. Manda salvar e voltar. Correto? Muito bem. Fácil, né? E aí você tem a opção de ver a frequência aqui, ó. Ver editar. Marquei errado para o aluno. Vamos supor que o aluno faltou na aula 1, mas na aula 2 ele chegou, ele veio atrasado. Então, na aula 2 ele estava lá, o número 1 aqui, ó. Então você vem aqui e desmarca o número 1. Então, esse número 1, ele vai estar o que? Faltoso no primeiro horário, mas no segundo horário ele estará o que? Presente. É só você salvar as alterações aqui, ó. Correto? Aí você retorna aqui, ó, salvar e voltar. Tudo bem, não voltou, volta aqui. Correto? Muito bem. Então, essa é a primeira etapa do lançar notas. E aqui você pode trocar de diário e para outro diário, o diário 1, por exemplo, o primeiro ano A, né? E aí você vai fazer a chamada de novo. Vamos fazer o seguinte: para o diário 1, vamos gerar, né, a planilha para uso parcial sem internet, tá? Então você clica aqui, ó, e vai gerar para você uma planilha em Excel, né? O sistema gera essa planilha. Você escolhe o formato, se é XLS ou se é XLSX. XLSX é do Excel de 2007 para cá, 2010, 2013, e o XLS é de 2007 anteriormente, né, o 2003, os anteriores a 2007. Vamos ver, eu acho que baixou aqui, deixa eu ver aqui. Eu cliquei XLSX. Muito bem. Então você manda habilitar. Essa planilha você pode guardá-la em seu computador, né, salvando como. Só que essa planilha, a chamada dela é para o dia. Então, se você fizer a chamada hoje, se tem aula na turma hoje, depois tem como você exportar essa chamada para o sistema, tá? Vamos supor aqui que o aluno número 1 faltou. Você põe um F para ele.
né? Ah, não, essa é a planilha XLS, não é XLSX não. Se fosse a XLSX, iria mudar de cor aqui, ó. A XLS não muda a cor, tá? Então faltou o 4, faltou o 7, faltou o 9, faltou o 10 e faltou o 33, né? Aqui você põe a data de hoje, tá? Não é necessário preencher essa data para importar as notas, tá? Ele não precisa, isso aqui é só para você ter uma referência, você saber que dia que você fez a chamada. Ah, eu fiz a chamada no dia 16 do 3 de 2015, correto? Pronto. Então eu sei que essa chamada foi feita lá. Aí eu mando salvar essa chamada aqui, ó, no computador. Olha. Que eu fiz, aqui vem salvar como. Vou escolher um local seguro no computador, né, para fazer a chamada. Vamos escolher aqui, ó, um local seguro, deletar. Então, eu vou criar aqui, já tem a pasta de diários aqui, tá? Então, chamada primeiro A, e aí eu ponho o dia 16 de 2015, só para me saber, né? Primeiro A, 16 de 2015. Mandei salvar a planilha. Muito bem. Aí eu fecho o sistema, né? E pronto. Aí eu retorno aqui, ó. Primeiro A. Muito bem. Mas eu tenho a opção, né, de gerar a lista de alunos para eu fazer a chamada manualmente e depois lançar no sistema, tá? Então eu posso vir aqui, fazer o download da lista do primeiro ano A, tá? Ou então trocar de turma. Vamos pegar do primeiro A mesmo. Dá para 14 dias de chamada essa lista. Mandei baixar. Manual. Eu clico aqui. E aí eu tenho a lista do primeiro ano A, né? Eu mando habilitar aqui, ó, e vou mandar imprimir essa lista aqui. No caso, eu vou fazer a chamada manualmente, correto? Bom, se eu mandar imprimir, tá vendo? Ela está dentro das margens, tudo direitinho. É só mandar imprimir, correto? No caso eu não vou mandar imprimir não, mas se eu imprimisse, aí eu teria essa chamada para fazer, essa lista para fazer a chamada manualmente. Depois eu pegaria, sentaria num computador, né, e digitaria as pessoas que faltaram, os alunos que faltaram. Só os que faltaram, os que estão presentes não precisa, correto? Muito bem. Então, eu não vou salvar, tá? Manda voltar ao sistema aqui, ó. E por enquanto é só.